Vultos na névoa, sussurros no escuro e o gélido ar da madrugada, o cheiro de medo pairando sobre vilarejos inocentes, aquele arrepio na espinha que precede uma história perturbadora. A sombra de fogueiras e forcas, a paranoia se espalhando como uma doença e a mais sombria das justiças. Tudo isso faz parte de uns capítulos mais aterrorizantes da história, onde a linha entre a crença e a histeria se apagou. Superstição medieval, um toque de fanatismo religioso e um montão de injustiças que culminaram em tragédias reais. Se você adora desvendar os segredos do tempo, mesmo os mais obscuros, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da nossa comunidade de viajantes do tempo. Cada vídeo é uma viagem imersiva por pedacinhos da história que merecem ser lembrados, por mais dolorosos que sejam. Se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar um membro, seja um mochileiro, desbravador ou viajante do tempo. Seu apoio faz toda a diferença para a gente continuar essa jornada de descobertas, mas se não der agora, relaxa, só de assistir, curtir, compartilhar e comentar, você já está ajudando demais. E se o raio para aparecer, clica sem medo, é de graça e ajuda o conteúdo a chegar em ainda mais gente. Eu sou Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, esse é o fragmento de história que eu vou contar hoje. Vamos desvendar os horrores dos julgamentos das bruxas de Pendle. O tema de hoje foi sugerido pela minha amiga Francine Kitsune e eu adorei essa história tão sinistra. Muito obrigada pela sugestão, Kitsunes. Bora para a história. Nem sempre bruxa foi sinônimo de perigo. Durante séculos, mulheres que lidavam com ervas, rezas e curas naturais eram vistas como parte essencial das comunidades. Elas ajudavam no parto, faziam chás para a febre, rezavam contra o mal-olhado. Eram as parteiras, as curandeiras, as sábias e sim, algumas vezes chamadas de bruxas, mas num tom respeitoso, até quase carinhoso. Mas tudo começou a mudar na virada da Idade Média para a Idade Moderna. Com o crescimento do poder da igreja e a ideia de um mundo dividido entre Deus e o diabo, a bruxaria passou a ser associada ao maligno. Os líderes religiosos e políticos começaram a ver essas mulheres independentes e suas práticas ancestrais como ameaças à fé e à ordem estabelecida. O que antes era visto como conhecimento popular, agora era interpretado como pacto com o Satanás. A virada mais forte veio por volta do século XV com a publicação do famoso e temido Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Feiticeiras, um manual que ensinava como identificar, interrogar e condenar bruxas. A partir dali, qualquer mulher que se destacasse demais, que fosse solitária, rebelde ou simplesmente diferente, virava suspeita. A perseguição se espalhou como fogo em palha seca, atravessando séculos e fronteiras. E foi nesse clima de medo e paranoia que reis como Jaime I se alimentaram do pânico coletivo para justificar suas próprias cruzadas. Antes de seguir, precisamos entender quem foi Jaime I, porque ele vai ser importante nessa história. Ele era o único filho de Mary Stuart, a rainha trágica dos escoceses, que eu já falei dela aqui no canal inúmeras vezes. Se você ainda não viu, clica no card para ver depois a história dela. Jaime subiu ao trono da Escócia em 1567, com apenas 1 ano de idade, após sua mãe, Mary Stuart, ser forçada a abdicar. Mary esta que viveu anos de tensão com sua prima Elizabeth I da Inglaterra, outra personagem carimbada no canal, As Inimigas Mortais. As duas foram rivais de sangue e de coroa. Mary era católica, tinha sangue real inglês e por isso muita gente acreditava que tinha mais direito ao trono da Inglaterra do que a própria Elizabeth. Seu conflito durou bastante tempo e o desfecho acabou com Elizabeth mandando cortar a cabeça da própria prima, encerrando para sempre a vida da rainha escocesa. Mas não a sua linhagem, porque foi justamente o filho de Mary, Jaime, que acabou herdando o trono inglês depois da morte de Elizabeth I, que morreu sem filhos em 1603. Aliás, Elizabeth I tinha até o apelido de a Rainha Virgem. Apesar que nesse vídeo aqui a gente viu que não era bem assim, né? Clica nele para assistir depois e entender melhor essa história. Ou seja,
O filho da mulher que ela mandou executar, que nesse ponto já era o rei da Escócia, se tornou também o rei da Inglaterra, unindo pela primeira vez as duas coroas em um só reinado. E é desse rei que a gente vai falar agora, Jaime I, que além de governar, tinha uma missão sombria em mente: caçar bruxas. Era uma noite de tempestade no final do século XVI, relâmpagos cortavam o céu e ondas gigantes ameaçavam afundar o navio real que voltava da Dinamarca para a Escócia. Dinamarca esta que tem uma longa história de caça às bruxas e julgamentos de bruxas. A bordo, o jovem rei Jaime VI da Escócia, recém-casado, temia que aquela não fosse uma simples tempestade, mas um ataque vindo do além. Aliás, esta estadia de Jaime na Dinamarca contribuiu muito para alimentar mais a sua obsessão por erradicar bruxas. Foi ali, em meio ao mar revolto, que nasceu essa obsessão. Quando finalmente chegou à terra firme, Jaime ficou convencido de que bruxas haviam conjurado aquela tempestade para matá-lo. E ele não estava sozinho nessa ideia. Logo, dezenas de mulheres foram presas, torturadas e forçadas a confessar pactos com o diabo. Estava aberta a temporada de caça às bruxas na Escócia com o próprio rei no comando. Jaime não era apenas um rei, era também escritor, e foi com sua caneta que lançou ao mundo o Tratado Demonology, onde defendia com todas as letras: bruxas são reais, perigosas e devem ser eliminadas. Ele acreditava que essas mulheres serviam ao mal e que seus feitiços ameaçavam a ordem divina e o poder dos reis. Quando subiu ao trono da Inglaterra, como o nome de Jaime I, levou as suas ideias consigo. E, embora os julgamentos não fossem tão numerosos quanto na Escócia, sua influência permaneceu forte. Até Shakespeare, sempre atento aos gostos da corte, incluiu bruxas e profecias em Macbeth, uma peça feita sob medida para agradar o rei caçador de bruxas. Obcecado por proteger o trono e a alma do reino, Jaime misturou medo, religião e política numa cruzada contra o invisível. E assim, enquanto muitos temiam exércitos e conspirações, Jaime I temia as bruxas e lutou contra elas com palavras, leis, fogo e forca. Imagine um tempo onde o medo e a superstição moldavam a justiça. Na Europa, ser acusado de bruxaria era uma sentença de morte. Na Escócia, a fogueira aguardava os condenados, mas na Inglaterra e no país de Gales, a preferência era pela forca. E foi por essa obsessão pelo oculto que a febre das bruxas se espalhou primeiro pela Escócia, bem antes de atingir a Inglaterra. O responsável por boa parte disso, o próprio rei Jaime. Apesar de ter escrito um livro menos brutal que o famigerado Malleus Maleficarum, do líder religioso Heinrich Kramer, ou O Martelo das Bruxas, de 1487, aquele manual perigoso que incentivava a perseguição era considerado o manual padrão sobre bruxaria, sua detecção e extermínio. E levou muitos a acreditar que tinham o direito de acusar e torturar até seus vizinhos, até conseguir uma confissão. Um desses foi Matthew Hopkins, o caçador de bruxas geral. Jaime I, com suas próprias crenças e métodos, plantou uma semente de terror. E apesar dele defender que apenas os culpados deveriam ser punidos, ele mesmo torturou e tirou a vida de tantos que acabou por espalhar medo por todo o país, dando exemplos claros do que seria uma caça às bruxas. E foi assim que, em 1612, o frenesi da caça às bruxas chegou ao condado de Lancashire. Esse local sombrio se tornaria o palco do mais infame julgamento de bruxas da história da Inglaterra, o julgamento das bruxas de Pendle. A cidade de Lancaster, em Lancashire, tem uma história longa e sombria. Uma cidade pequena que só ganhou o status de cidade na década de 1930, mas que guarda em seu castelo de Lancaster memórias aterrorizantes. Prisão de tantas almas, incluindo os personagens que vamos conhecer hoje. Ele continuou em uso até 2011, impressionantes 399 anos depois da chegada dos seus ocupantes mais famosos. Não é à toa, Lancaster foi o local onde mais pessoas foram enforcadas na Inglaterra, perdendo apenas para Londres e ganhando o sombrio apelido de Cidade da Forca. Para entender essa história, precisamos conhecer os seus protagonistas. Antes da histeria tomar conta, como eu disse no começo, bruxa nem sempre era visto com maus olhos. Por muito tempo, podia significar simplesmente uma curandeira ou uma mulher sábia. E é nesse cenário que surge Elizabeth Southerns, mais conhecida como a Velha Demdike.
Demdike era considerada uma bruxa por muitos em sua região e vivia com sua filha Elizabeth Device e com os netos James, Ellison e Janet. Com a matriarca declaradamente envolvida com magia, não é surpresa que o resto da família também acreditasse nos seus poderes. Apesar de já terem sido acusadas de pequenas maldições antes, nada se comparava ao que estava por vir. Um evento aparentemente insignificante em março de 1612 chamaria a atenção do juiz de paz de Pendle, Robert Nowell, e isso selaria o destino dessa e de outras famílias. O dia era 21 de março de 1612. Ellison Device e neta da velha Demdike caminhava pela floresta Trodden, quando encontrou o mascate de Halifax, John Law, e seu filho Abraham. Ellison precisava de algo específico, alfinetes. Os alfinetes, no século XVII, tinham uma estranha e forte ligação com a bruxaria. Eram usados para cura, especialmente verrugas, adivinhação e até mesmo feitiços de amor. Talvez por isso a insistência de Ellison, que chegou a implorar por eles. Mas John Law se recusou. Não sabemos se ele o fez por acreditar que ela era uma bruxa ou apenas por não querer desempacotar toda a sua mercadoria por uma venda tão pequena. Mas o motivo não importa, esse encontro seria o começo do fim. Ellison acreditava piamente em seus próprios poderes. Sua avó, já com mais de 80 anos, declarava-se bruxa há décadas, então, de acordo com a sua vivência familiar, Ellison era uma bruxa. E a forma dela se defender da recusa de John Law foi rogando uma maldição. Mal sabia Ellison que sua maldição seria proferida momentos antes de John Law sofrer um mal súbito. Hoje poderíamos interpretar isso como uma infeliz coincidência. Não podemos afirmar com 100% de certeza, claro, mas a maioria dos historiadores acredita que John Law sofreu um derrame logo após a discussão com Ellison. Ele foi levado para uma estalagem com parte do corpo paralisada e incapaz de falar. Inicialmente, não houve uma acusação formal contra Ellison. O curioso é que a própria garota, sentindo uma culpa imensa pelo que havia acontecido, se convenceu dos seus próprios poderes mais ainda. Ela chegou a acompanhar o filho de John Law até a cabeceira do homem, implorando perdão e tentando reverter a maldição que acreditava ter lançado. E John Law, no momento, disse que a perdoava, mas seu filho não ficou tão convencido. E o maior problema, Ellison acreditava que era uma bruxa e esse incidente só reforçou sua crença de que podia causar o mal. Essencialmente, ela estava admitindo um crime. Foi essa confissão espontânea que levou Ellison, sua mãe, Elizabeth Device, e seu irmão James Device a comparecerem perante Robert Nowell em 30 de março de 1612. No início de 1612, inspirados pelo anticatolicismo do rei Jaime I e pela forte tradição de costumes antigos no norte da Inglaterra, todos os juízes de paz de Lancashire recebiam uma ordem: compilar uma lista de recusantes. Isso significa listar aqueles que permaneciam leais à Igreja Católica e se recusavam a frequentar os serviços da Igreja da Inglaterra após a Reforma. Com a bruxaria frequentemente associada ao catolicismo, uma série de julgamentos e execuções bem-sucedidos fariam de Nowell incrivelmente popular aos olhos do rei. Então, quando a jovem Ellison Device, tomada pela culpa, admitiu ter vendido sua alma ao diabo e ordenado que ele aleijasse John Law, Robert Nowell percebeu que tinha o caso mais suculento da sua carreira nas suas mãos. Para os juízes encarregados de ouvir os julgamentos, Sir James Alton e Sir Edward Bromley, a situação era delicada. Compreender a atitude do rei Jaime em relação à bruxaria era um desafio. Afinal, o rei era o chefe do judiciário. Bromley esperava uma promoção para o tribunal mais próximo de Londres. Já Alton, no fim da sua carreira, havia sido recentemente acusado de um erro judiciário no Tribunal de York, que resultou na condenação e morte de uma mulher por bruxaria. Os juízes estavam incertos. A melhor forma de ganhar o favor do rei seria incentivando condenações ou testando as testemunhas com ceticismo até a destruição. A balança da justiça estava prestes a pender para o lado mais sombrio. E aqui vemos um padrão preocupante. Essa não era uma família unida. Diante dos problemas que envolvia a todos, o caos se instalou.
Quando o irmão de Ellison, James, foi interrogado por Noel, ele não hesitou em revelar que sua irmã também havia confessado ter enfeitiçado uma criança local. Chocantemente, nem mesmo a mãe Elizabeth tentou defender os próprios filhos. Pelo contrário, ela disse ao juiz que sua mãe, Dan Dyke, tinha uma marca no corpo que lembrava a marca de uma bruxa. Para ela, isso seria a prova de um pacto da velha senhora com o próprio diabo. Nesse ponto, Ellison, talvez levada pelo frenesi de se considerar realmente uma bruxa e sem dimensionar as consequências, ou talvez por algum motivo vingativo, embora a culpa que sentia tornasse isso menos provável, resolveu acusar Anne Whittle, conhecida como Chattox, e sua filha Anne Redfern, de bruxaria. Acontece que Chattox era matriarca de outra família de Pendle, também associada à bruxaria, e as duas famílias se desprezavam. Eram, de certa forma, concorrentes no negócio da bruxaria na região. E aqui surge uma das perguntas mais intrigantes. Por que essas pessoas, ao serem interrogadas, não tentaram se inocentar? Por que, em vez de dar desculpas ou negar as acusações, afirmavam que eram bruxas mesmo e acusavam uns aos outros? Algumas fontes sugerem que talvez elas não acreditassem que aquilo as levaria a um fim definitivo, ou mesmo que levaria apenas uma família rival a esse fim. Poderia ser que a família que saísse vitoriosa dessa situação tomasse o controle da bruxaria e dos serviços místicos da localidade. Afinal, apesar do medo da perseguição, muitas pessoas tinham um certo fascínio e gastavam dinheiro contratando essas mulheres para curas, adivinhações e feitiços. Talvez essa busca por reputação e domínio no mercado de bruxaria fosse um dos motivos para se declararem bruxas e acusarem os seus rivais. Uma estratégia arriscada que teria consequências trágicas. Foi assim que Ellison, em um movimento surpreendente, acusou Chattox de algo muito mais grave, ter tirado a vida de 5 homens, incluindo seu próprio pai, John Device. Ellison alegou que um membro da família de Chattox havia invadido a casa dos Device, a Torre Malkin, em 1601 e roubado alguns bens. Ellison também afirmou que seu pai tinha tanto medo do velho Chattox que concordou em dar a ele 8 libras de mingau de aveia por ano em troca de proteção para sua família. Essa refeição era entregue anualmente até o ano anterior à morte de John. E em seu leito de morte, John alegou que sua doença havia sido causada por Chattox, porque eles não haviam pagado pela proteção. Com essas acusações, a situação se agravou. A senhora Dan Dyke, a senhora Chattox e Anne Redfern também foram intimadas a comparecer perante a Noel em 2 de abril de 1612. Duas delas, Dan Dyke e Chattox, já fragilizadas com mais de 80 anos e quase cegas, admitiram ter vendido a alma ao diabo. Anne Redfern, por outro lado, recusou-se a admitir tal feito. Mas assim como Device, essa era uma família do tudo ou nada. Sua própria mãe, Chattox, a acusou de fazer figuras de barro usadas para bruxaria. Com 3 admissões de culpa e para a surpresa de absolutamente ninguém, o juiz Noel agiu. Ele enviou as 4 mulheres, a senhora Dan Dyke, a neta Ellison, a senhora Chattox e sua filha Anne, para o castelo de Lancaster, onde aguardariam um julgamento oficial no próximo tribunal. Talvez Noel pensasse que seria o fim. Erradicar 4 bruxas da cidade já seria um sucesso considerável para ele. Mas na Sexta-feira Santa, 10 de abril de 1612, Elizabeth Device organizou uma reunião na Torre Malkin. Todos que simpatizavam com a família Device compareceram. Para alimentar a multidão, James Device roubou uma ovelha do vizinho. Quando essa notícia chegou aos ouvidos de Noel, ele decidiu abrir um novo inquérito. 8 pessoas adicionais que haviam comparecido a essa reunião foram acusadas de bruxaria. 7 delas foram enviadas para se juntar às outras 4 no castelo de Lancaster. Os nomes eram Elizabeth Device, James Device, Alice Nutter, Catherine Hewitt, John Bullock, Jane Bullock e Alice Gray. Além delas, Janet Preston também foi acusada. O círculo de terror estava se expandindo rapidamente. A essa altura, as acusações já eram vastas e abrangiam mortes e eventos suspeitos, alguns datando de mais de 20 anos. A situação havia escalado a tal ponto que qualquer evidência, por mais antiga que fosse, seria um prato cheio para o tribunal. Os julgamentos ocorreram entre 18 e 19 de agosto de 1612 com os juízes Sir James Olton e Sir
Edward Bromley, novamente no comando. O promotor era o magistrado local Robert Nowell, o mesmo que havia sido responsável por coletar as declarações e confissões iniciais. Os acusados foram impedidos de apresentar testemunhas de defesa, ora, uma clara indicação de parcialidade do processo. E então aconteceu uma reviravolta quase inacreditável. A testemunha-chave da acusação foi Janet Device, a filha mais nova de Elizabeth Device, com apenas 9 anos de idade. Normalmente, uma criança tão jovem jamais seria usada como testemunha principal em um caso como esse. No entanto, o rei Jaime I havia argumentado em seu Demon Lodge que, ao tentar punir bruxas por seus crimes, era aceitável contornar as regras normais de evidências e julgamentos. Essa permissão real abriu portas para a crueldade sem precedentes com Janet. Historicamente, a menina ficou conhecida como uma criança má que se voltou contra a própria família, mas essa parece ser uma acusação profundamente injusta, afinal tratava-se de uma criança crescendo num ambiente onde a própria família se considerava praticante de bruxaria e admitia pactos. Além disso, a família Device já havia se acusado mutualmente de crimes que levaram aos julgamentos. Fica evidente que o ambiente familiar era extremamente hostil, sem qualquer afeto. Janet era maltratada pelo restante da família. Nunca saberemos ao certo se o que ela disse foi por antipatia familiar ou, mais provavelmente, pela enorme pressão dos adultos que a usavam como testemunha. Sob essa pressão esmagadora, a criança proferiu palavras que selariam o destino de seus parentes. Ela disse: "Minha mãe é uma bruxa, e eu sei que isso é verdade. Eu a vi com o espírito dela na forma de um cachorro marrom que ela chamava de Ball. O cachorro perguntou o que ela queria que ele fizesse. Ela respondeu que queria que ele a ajudasse a matar." No exato momento em que Janet, a menina de apenas 9 anos, compareceu ao tribunal, sua mãe Elizabeth irrompeu em gritos tão desesperados que foi forçada a se retirar da sala. Ela sabia cada palavra que saísse da boca de sua filha mais nova selaria a condenação de toda a família à morte. James Device também se juntou ao coro das acusações, incriminando a própria mãe por bruxaria. Ele alegou que Elizabeth também fazia figuras de argila de suas vítimas. E de forma irônica, o próprio James foi acusado de bruxaria pelo depoimento de Janet, completando o círculo vicioso de acusações familiares. Ellison continuou a admitir sua culpa, presa em sua própria crença nos poderes que possuía. Enquanto isso, a matriarca velha Demdike não chegou a testemunhar. As condições horríveis do castelo de Lancaster, enquanto ela guardava o julgamento, cobraram o seu preço. Ela acabou falecendo antes mesmo do seu destino ser oficialmente selado pela justiça dos homens. Uma morte que talvez tenha sido um alívio perto do que aguardava os outros. A senhora Chattox tem uma grave acusação de tirar a vida de Robert Nutter. Embora ela se declarasse inocente, a confissão que havia feito a Robert Nowell, uma confissão, vale ressaltar, provavelmente arrancada sob tortura, foi lida em voz alta no tribunal. As evidências contra ela foram apresentadas por James Robinson, que havia morado com a família da senhora Chattox 20 anos antes. Ele alegou se lembrar de Nutter, acusando Chattox de azedar sua cerveja e que ela era comumente vista como bruxa. Pressionada, Chattox desabou, admitindo sua culpa. Em um momento de desespero, ela clamou por Deus e perdão e suplicou aos juízes que tivessem misericórdia de sua filha, Anne Redfern. Elizabeth Device foi acusada pelo fim das vidas de James e John Robinson e, juntamente com Alice Nutter e Demdike, de tirar a vida de Henry Mitton. Elizabeth Device alegou veementemente sua inocência, mas Potts, o escrivão do tribunal de Lancaster e o cronista da época, registrou sobre ela: essa bruxa odiosa sofria de uma deformidade facial, com seu olho esquerdo posicionado mais abaixo que o direito, um detalhe que certamente contribuía para o preconceito contra ela. James Device declarou-se inocente por tirar as vidas por meio de bruxaria de Anne Towley e John Duckworth. No entanto, ele, assim como Chattox, já havia feito uma confissão prévia a Nowell, que foi lida no tribunal. Essa confissão, somada às provas apresentadas por sua irmã Janet, que disse ter visto o irmão pedir a um cachorro preto que ele havia conjurado
para ajudá-lo a tirar a vida de Tomlin foram suficientes para convencer o juiz e considerá-lo o culpado. Anne Redfern teve seu primeiro julgamento no final da tarde, acusada de tirar a vida de Robert Nutter. As provas contra ela foram consideradas insatisfatórias e ela foi, para sua sorte momentânea, absolvida. Mas a sorte de Anne Redfern não durou. No dia seguinte, ela enfrentou seu segundo julgamento, desta vez por tirar a vida do pai de Robert Nutter, Christopher, do qual ela se declarou inocente. A declaração de Demdike a Noel, que acusava Anne de ter feito figuras de argila da família Nutter, foi lida no tribunal. Testemunhas foram chamadas para depor que Anne era uma bruxa, mais perigosa do que sua mãe, mas ela se recusou a admitir sua culpa até o fim e não apresentou nenhuma evidência contra nenhum outro acusado. Apesar de sua resistência, Anne Redfern foi considerada culpada. Jean Bullock e seu filho John Bullock, ambos de New Church em Pendle, foram acusados e considerados culpados de tirar a vida por meio de bruxaria de Janet Dean. Ambos negaram ter comparecido à infame reunião na Torre Malkin, mas Janet Device os identificou, Jane como uma das presentes e John como aquele que havia virado o espeto para assar a ovelha roubada, a peça central da reunião na Sexta-feira Santa na casa dos Demdike. O testemunho de uma criança de 9 anos selava mais destinos. Enquanto os julgamentos se desenrolavam em Lancashire, Janet Preston, que morava do outro lado da fronteira, em Yorkshire, foi levada ao tribunal de York. Lá ela também foi considerada culpada de bruxaria e foi enforcada em 29 de julho de 1612, tornando-se uma das primeiras vítimas fatais desse frenesi. Entre os acusados, Alice Nutter se destacava. Ao contrário dos outros majoritariamente camponeses simples, Alice vinha de uma família rica. Era viúva e possuía suas próprias terras. Hoje há quem acredite que ela estava na Torre Malkin a caminho de uma reunião com católicos locais, o que também era ilegal. Mas a família Nutter era conhecida por sua lealdade à fé católica. Quando levada a julgamento, Alice manteve seus companheiros católicos em segurança, recusando-se a dizer qualquer coisa, além de se declarar inocente da acusação de tirar a vida de Henry Mitton por bruxaria. A promotoria alegou que ela, Demdike e Elizabeth Device causaram a morte de Mitton, depois que ele se recusou a dar a Demdike um centavo que ela havia implorado. A única evidência contra Alice parece ter sido o depoimento de James Device, que alegou que Demdike havia lhe contado sobre o crime, e a declaração de Janet Device, que disse que Alice estava presente na reunião da Torre Malkin. Além disso, Alice tinha parentes que já haviam sido executados como padres jesuítas, o que levanta a suspeita de que o caso pode ter sido um pretexto para se livrar de mais uma católica influente. E, independentemente das provas duvidosas, Alice Nutter foi considerada culpada. Alice Gray foi acusada juntamente com Catherine Hewitt por tirar a vida de Anne Faulds. Curiosamente, o cronista Potts não ofereceu um relato do julgamento de Alice Gray. Ele simplesmente a registrou como uma das bruxas de Salisbury, o que ela não era, já que foi identificada na reunião da Torre Malkin, e a nomeou na lista dos considerados inocentes. O porquê? Não sabemos. E finalmente, Alison Device, cujo encontro fatídico com John Law desencadeou toda essa série de eventos. Foi acusada de causar danos por meio de bruxaria. Aconteceu uma coisa única com Alison. Ela foi confrontada no tribunal por sua suposta vítima, John Law. Ela pareceu genuinamente convencida de sua própria culpa. Enquanto John Law foi levado ao tribunal, Alison caiu de joelhos em lágrimas e confessou, pediu perdão, e John concedeu esse perdão por mais de uma vez. Da outra vez, no leito que ele se encontrava convalescente, ele também disse que a perdoava, mas o que importava ali era o julgamento. Sem mais delongas, ela foi considerada culpada. E o que aconteceu com a pequena Janet Device? A menina que selou o destino de sua família parece ter desaparecido da história, até 24 de março de 1634. Nessa data, uma Janet Device surge sendo julgada novamente em Lancaster, junto com outras 19 pessoas, pelo mesmo crime de bruxaria. A acusação era ter tirado a vida de uma mulher chamada Isabel Nutter, e o acusador, ironicamente, um menino de 10 anos, chamado Edmund Robinson. Apesar de Edmund Robinson ter admitido posteriormente que forjou suas provas e as 20 pessoas não terem sido executadas, a
Acredita-se que Janet tenha tido o mesmo fim trágico da velha Van Dyke. Provavelmente ela terminou seus dias presa no castelo de Lancaster, mesmo após ter sido perdoada. Não há um registro oficial da sua morte, mas o último registro, de 22 de agosto de 1636, indica que ela ainda estava encarcerada. Um destino sombrio para a criança que se tornou uma ferramenta na caça às bruxas da sua própria família e vizinhos. Quase todo o nosso conhecimento sobre os julgamentos das bruxas de Pendle vem de um relatório singular, A Maravilhosa Descoberta de Bruxas no Condado de Lancaster, escrito por Thomas Potts, o escrivão do Tribunal de Lancaster. Esse documento foi encomendado pelos próprios juízes. Potts concluiu o trabalho em 16 de novembro de 1612. O juiz Bromley revisou e aprovou o manuscrito antes da sua publicação em 1613. Ele declarou que era verdadeiramente relatado e adequado e digno de ser publicado. Mas uma coisa importante, é crucial entender que, apesar de parecer um relato literal, o livro de Potts é mais um reflexo dos procedimentos do que uma transcrição exata. O que significa que, embora seja uma fonte geralmente confiável para a compreensão de um julgamento de bruxaria judicial, o leitor deve estar ciente de suas limitações. Ao longo de mais de 3 séculos, a Inglaterra testemunhou julgamentos de bruxas com menos de 500 pessoas executadas por esse crime. O julgamento de Lancaster, por si só, representa apenas 2% de todas as bruxas executadas no país. Muitas das alegações nos julgamentos de Pendle nasceram das acusações internas feitas por membros das próprias famílias da Sra. Van Dyke e da Sra. Chattox, uns contra os outros. Um historiador descreveu isso como um julgamento onde a família destruiu uma a outra e depois se voltou contra si mesma, com filhos traindo irmãos e pais. Era conhecido que as famílias viviam em uma competição brutal, tentando ganhar a vida com curas, mendicância e sim, extorsão. Os laços familiares próximos se transformaram em relacionamentos tóxicos que se desencadearam em eventos trágicos no julgamento. Sobre Janet Device, o debate persiste. Alguns sugerem que ela foi claramente treinada por Noel durante as acusações, uma ferramenta nas mãos da justiça. Outros apontam que ela parecia saborear seu papel como testemunha principal, buscando uma vingança pessoal contra seus próprios parentes. Essa última acho difícil de acreditar, considerando que se tratava de uma criança de apenas 9 anos. O historiador John Swain oferece uma perspectiva instigante. Os surtos de bruxaria em Pendle e seus arredores demonstram até que ponto as pessoas podiam ganhar a vida fingindo ser bruxas ou ameaçando acusar os outros de bruxaria. Embora grande parte da literatura sobre bruxaria implica que os acusados eram vítimas muitas vezes mental ou fisicamente instáveis, anormais, para alguns a bruxaria pode ter sido um ofício como qualquer outro, com um risco imensamente maior. Afinal, a perseguição estava sempre à espreita. E aqui chegamos ao fim de mais uma história, uma que atravessa os séculos. Em 2012, Lancashire comemorou 400 anos desde os julgamentos, uma lembrança sombria de uma época em que a crença e a histeria levaram a um dos períodos mais obscuros da região. Para marcar a data, uma estátua de Alice Nutter foi inaugurada em Hofley, criada pelo artista local David Palmer. Lancaster é carinhosamente chamada de o Condado das Bruxas. Até mesmo a Universidade de Lancaster homenageia essa história. Uma das suas faculdades tem como logotipo o nome Pendle, com uma bruxa em sua vassoura. As bruxas de Pendle se tornaram uma inspiração para a indústria do turismo e patrimônio local, com lojas vendendo uma variedade de presentes temáticos. A Moor Houses de Burley produzindo uma cerveja chamada Pendle Witch Brew, e trilhas que guiam visitantes pelos principais locais, incluindo o Castelo de Lancaster. E o local mais emblemático, Pendle Hill, uma importante colina na paisagem de Lancashire, continua a ser associado à bruxaria, tornando-se palco de encontros no topo em todo Halloween. Inclusive petições pedindo o perdão oficial das bruxas que se tornaram heroínas populares do imaginário, mas não foram aceitas pelas autoridades. Hoje, quando pensamos em bruxas, muitas vezes visualizamos criaturas de pele verde, narizes rugosos e risadas assustadoras, caricaturas que vestimos no Halloween. Mas lá, há 413 anos atrás, é crucial entender que eram simplesmente pessoas,
Não eram monstros, eram homens e mulheres que, por conta de crenças arraigadas, medo do desconhecido e uma dose cavalar de histeria coletiva, se tornaram algumas das muitas vítimas que sofreram durante o frenesi da caça às bruxas na Europa. E você, o que você pensa dessa história? Acredita, assim como eu, que tudo não passou de coincidências infelizes e histeria coletiva? Ou acredita que essas forças obscuras realmente existem? Como diz a famosa frase, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, elas existem. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, aprendeu algo novo, se entreteu, deixa seu like, comente o que achou e compartilhe com alguém que também possa se interessar por essa história. Se souber de algum detalhe ou curiosidade que eu não contei, por favor, conta nos comentários para enriquecer ainda mais o nosso fragmento de história. E isso nos ajuda demais a crescer e a alcançar ainda mais pessoas, espalhando essas narrativas que merecem ser lembradas. E para não perder nenhum dos nossos próximos fragmentos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Todas as informações e fontes usadas para o roteiro estão na descrição. Eu me despeço por aqui, desejando a todos uma ótima semana, meus queridos viajantes, e até a próxima história!